Olha, lá no comecinho do século XX, a psicologia estava numa sinuca de bico, sabe? Uma verdadeira crise de identidade. Ela se dizia a ciência da mente, mas como é que se estuda o que está lá dentro da cabeça de alguém? Tudo dependia do que a pessoa dizia que sentia. E aí, no meio dessa confusão, aparece um cara, John B. Watson, com uma ideia que ia virar a mesa. Essa é a história de como a psicologia deu uma guinada de 180 graus e passou a estudar não mais a mente, mas o comportamento. E a raiz de tudo isso era uma pergunta que, olha, tirava o sono dos psicólogos da época. Será que a psicologia pode ser uma ciência de verdade, tipo a física ou a química? Como é que a gente transforma o estudo da experiência humana em algo objetivo, com dados que qualquer um, em qualquer laboratório do mundo, pudesse testar e confirmar? Pois é, foi exatamente esse o problema que o Watson decidiu encarar de frente. Bom, bora mergulhar nessa história. A gente vai dar uma olhada em como era a psicologia antes do Watson chegar, aí a gente vai entender a fundo o manifesto dele que causou todo esse rebuliço. Depois vamos ver na prática como essa nova ciência funcionava, falar um pouco sobre as ideias dele de hábito, ambiente e, no final, fechar com o legado que ele deixou pra gente. Para a gente entender o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa entender o que existia antes, né? O antigo regime. No finalzinho do século XIX e começo do XX, a psicologia era basicamente o estudo da consciência. E o método principal para fazer isso era, olhar para dentro. Esse método tinha um nome: introspecção. A ideia era a seguinte: você pegava uma pessoa que tinha sido treinada para isso, mostrava um estímulo qualquer para ela e pedia para ela descrever com o máximo de detalhes tudo o que se passava na cabeça dela. Sensações, imagens, sentimentos, tudo. O objetivo final era meio que montar um mapa da mente, peça por peça. Só que tinha um problema gigantesco. O Watson foi um dos que apontou isso com mais força. O método simplesmente não era confiável. Pensa bem. Se dois químicos fazem um experimento e dá um resultado diferente, eles podem checar os equipamentos, os ingredientes, mas e se dois psicólogos treinados discordassem se um sentimento era, claro ou difuso? Não tinha para onde correr. A culpa era sempre de um dos observadores que não soube fazer a introspecção direito. Era um beco sem saída para a ciência. E é bem aí nesse clima de insatisfação geral que aparece o John B. Watson. E ele não veio com uma proposta de reforma, não. A ideia dele era muito mais radical. Era botar tudo abaixo e construir uma nova psicologia do zero. O marco zero dessa história toda é o ano de 1913. Foi quando Watson publicou um artigo que ficou conhecido como o Manifesto Behaviorista. E olha, isso não foi só mais um texto acadêmico, não. Foi uma verdadeira declaração de guerra contra a psicologia da época. Um divisor de águas que colocou Watson, da noite para o dia, no centro de todas as discussões. O que é mais impressionante nessa citação é o quão direto ele é. Para ele, a psicologia tinha que parar de se preocupar com coisas vagas como estados mentais, consciência, imagens. Chega disso. A psicologia, segundo Watson, tinha que entrar para o time das ciências naturais, como a biologia, e focar na única coisa que todo mundo podia ver, medir e concordar: o comportamento. E essa tabela aqui resume perfeitamente a virada de chave que ele propôs. O objeto de estudo: sai a consciência, entra o comportamento. O método: tchau, introspecção subjetiva, olá, observação objetiva. E o objetivo: deixa de ser descrever o que se passa na mente para ser prever e controlar o que as pessoas fazem. É literalmente uma virada de 180 graus. Tá, legal, mas como é que isso funciona na prática? Como é que a gente descreve o que uma pessoa está vivendo sem usar palavras como sentir, pensar ou decidir? Parece quase impossível, né? Pois é, o Watson propôs um desafio que a gente pode chamar aqui de tradução objetiva. A missão é a seguinte: pegar uma frase cheia desses termos mentais e traduzir ela, reescrever focando só no que dá para ver, nos movimentos dos músculos, nas ações concretas. Vamos pegar um exemplo clássico, que poderia estar em qualquer livro. Ele sentiu uma profunda angústia e decidiu ir embora. Para um behaviorista, aqui está o problema. Angústia e decidiu são coisas que a gente não vê. São interpretações do que está rolando lá dentro da cabeça dele. Ninguém nunca viu uma decisão acontecendo. E agora, olha só a tradução behaviorista. Seus ombros caíram, seu rosto se contraiu, ele se virou e caminhou rapidamente em direção à porta. Sentiram a diferença? Aqui não tem nenhuma suposição sobre o que ele está sentindo ou pensando. É só uma descrição pura e simples do que o corpo dele fez. Para Watson, isso sim era ciência. Mas o Watson não ficou só na teoria, não. Ele foi para o laboratório. E o experimento mais famoso dele, e, vamos ser sinceros, o mais polêmico também, foi o do
Pequeno Albert. A lógica foi a seguinte: ele mostrou que uma emoção super complexa, como medo, não era uma coisa misteriosa da mente. Era, na verdade, uma resposta que podia ser aprendida, ou melhor, condicionada. O Albert não nasceu com medo de rato. Ele foi, de certa forma, ensinado a ter medo. Porque toda vez que o rato aparecia, vinha junto um barulho muito alto e assustador. O cérebro dele simplesmente conectou as duas coisas. Bom, partindo desses princípios, o Watson começou a desenvolver as ideias dele sobre como o ambiente é que molda quem a gente é. E a peça-chave para isso seria a formação dos hábitos. Para ele, um hábito nada mais era do que uma sequência de respostas aprendidas. Pensem quando a gente aprende a dirigir um carro. No começo, cada movimento é superconsciente, né? Mas depois de um tempo, o estímulo sinal verde já dispara a resposta acelerar, sem que a gente nem precise pensar. É como se o ambiente fosse esculpindo esses caminhos do nosso comportamento até eles virarem automáticos. E ele foi ainda mais longe, o que é bem ousado. Para Watson, toda a nossa vida emocional, por mais complexa que pareça, era construída em cima de só 3 reações que já vêm de fábrica: medo, de barulho alto e de cair, raiva quando impedem nossos movimentos e amor, por causa do toque e da carícia. Coisas como ciúme, orgulho, vergonha, para ele, seriam só combinações dessas 3 emoções básicas que a gente aprende a sentir em situações específicas ao longo da vida. O ciúme, por exemplo, seria uma mistura de raiva e medo que a gente aprendeu a associar com uma pessoa. E é aqui que a história dá uma virada bem interessante. Depois de uns problemas que o afastaram da vida acadêmica, o Watson foi trabalhar com publicidade. E lá ele se tornou um gênio. Ele basicamente aplicou essas ideias e inventou o que a gente conhece hoje como marketing emocional. A sacada dele foi: você não vende um produto, você vende um sentimento. Você não vende um carro falando do motor, você vende associando o carro à liberdade, ao sucesso. E essa, com certeza, é uma das heranças mais fortes e presentes do Watson no nosso dia a dia. Certo, então, para a gente fechar, qual é o lugar do Watson na história da psicologia? Qual foi, no fim das contas, o grande impacto dele? Uma coisa que é fundamental entender é o seguinte: a abordagem do Watson é o que a gente chama de behaviorismo metodológico. A briga dele não era para dizer que a mente não existe. Não era isso. A questão para ele era de método. Já que pensamentos e sentimentos não podem ser observados por todo mundo, eles simplesmente não podiam ser o objeto de estudo de uma ciência de verdade. Fim de papo. E é muito importante não confundir o Watson com o Skinner, que veio bem depois. Essa tabela ajuda a gente a ver a diferença. Enquanto Watson, com seu behaviorismo metodológico, simplesmente deixava os pensamentos e sentimentos de lado por não poder observá-los, o Skinner, com o behaviorismo radical, puxava eles de volta para a conversa, tratando-os como um tipo de comportamento, só que privado. São 2 visões bem diferentes, apesar de ambas serem behavioristas. Então, o ponto central é esse. A gente pode concordar ou não com as conclusões dele, mas a revolução do Watson foi, antes de mais nada, uma revolução de método. Ele forçou a psicologia a se olhar no espelho e a se perguntar: o que a gente precisa fazer para sermos levados a sério como uma ciência? Essa exigência por objetividade, por dados que podem ser verificados, acabou elevando o nível do jogo para todo mundo que veio depois. E para terminar, fica aqui uma provocação. Pensa um pouco nisso. E se a gente tentasse descrever um dia inteiro na vida de uma pessoa usando só a linguagem do Watson? Sem usar nenhuma palavra como pensei, senti ou decidi. Só descrevendo ações, movimentos, o que a pessoa falou. Que tipo de história a gente contaria? Será que esse seria um retrato fiel daquela pessoa? Ou será que a parte mais importante da história ficaria de fora? Essa é uma pergunta que, no fundo, a psicologia continua tentando responder até hoje.